Olá a todos. Meu nome sou o professor Igor, sou da Universidade de Cuiabá, do campus da Unic Barão. Eu vou fazer uma palestra para vocês sobre as variações da concentração do carbono orgânico dissolvido e das propriedades ópticas da matéria orgânica em rios e lagos de diferentes ecossistemas, né, e usos do solo em Mato Grosso. Bom, Mato Grosso é um estado privilegiado em termos de biodiversidade, é o único do Brasil a ter sozinhos três dos principais biomas do país, Amazônia, Cerrado e o Pantanal. Ele divide as suas águas em três bacias hidrográficas, né? A bacia do rio Amazonas, bacia do rio Paraguai e a bacia do rio Araguaia-Tocantins. E o Mato Grosso também é muito interessante estudar porque ele é uma das regiões do Brasil onde que ocorre a maior conversão de florestas naturais para áreas agrícolas e pecuárias e cidades. Bom, devido a essas características, né, do Mato Grosso, o Programa de Ciências Ambientais vem estudando nos últimos 5 anos, né, sobre o ciclo de carbono em diferentes ambientes aquáticos no estado, mais especificamente o carbono orgânico dissolvido e a sua possível origem. Então, só para a gente entender um pouco sobre essa matéria orgânica natural, ela pode ser dissolvida ou não dissolvida. O não dissolvido é um material particulado, e a parte dissolvida é a matéria orgânica, né, dissolvida, que boa parte dessa matéria ela é presente na forma de carbono orgânico dissolvido, ou COD. A gente, para fazer essas medidas do carbono orgânico dissolvido, a gente usa o Spectrolyze, onde a gente coloca um líquido de água e a gente consegue, então, ler a concentração desse carbono na água dissolvida. E depois a gente passa essa mesma líquida, coloca na cubeta e passa no Aqualog, onde que a gente consegue identificar a fluorescência, né, dos compostos nessa água. Então aqui mostra aqui como que é feito esse pacote, né? Então você tem emissões, excitações e todas as amostras da água, e esses olhinhos aqui, né, como se fossem picos de fluorescência. E cada pico em cada região dessa daqui é de uma característica de um tipo de substância. Então, por exemplo, quando você tem picos nessa região mais embaixo aqui, ó, isso é muito característico de um material mais microbiológico, um material mais proteico, talvez uma tirosina, triptosina, né? Quando você tem esses picos mais altos aqui, ó, você tem então um material mais umificado. Eu vou falar sobre 3 projetos que nós desenvolvemos aqui no Mato Grosso. O primeiro foi desenvolvido lá na região amazônica do estado, né, próximo da divisa com o Pará, uma cidade de alta floresta, onde o objetivo, né, dessa pesquisa foi compreender melhor a influência das matas ciliares na ciclagem de carbono em diferentes períodos hidrológicos. E a ideia do trabalho foi fornecer evidências adicionais para uma melhor avaliação do papel de pequenos riachos no ciclo de carbono após o evento de desmatamento. Por isso que a gente estudou uma microbacia onde que não tinha nenhum tipo de cobertura, então você tinha a presença de 3 represas e pastagem, e uma outra microbacia onde que nós fizemos a coleta dentro de uma área que tinha mata ciliar. Bom, a matéria orgânica na área com floresta foi derivado principalmente de material do solo, mais do solo e material vegetal, embora a produção orgânica recente, né, do DOC, na forma proteica, ela também foi observada. Você vê essas barrinhas mais cinza, que também tinha presença desse componente mais proteico na área de floresta, mas o espaço onde que contém as represas apresentou predomínio de matéria microbiana, em grande parte devido ao represamento, né, e da ausência dessa mata ciliar. Então, por isso que você vê a maior presença desse componente 3 nessa região de represa. Bom, a conclusão desse trabalho foi que
Esse estudo sugere que essas mudanças na cobertura do solo elas podem resultar em diferenças, né, na hidrologia e na ciclagem do carbono, dado que essas mudanças na cobertura da Terra persistem ao longo de várias décadas, né, essas transformações induzidas pelo processo antrópico na região pode ter implicações significativas na qualidade da água jusante dessa bacia amazônica. O outro estudo foi mais na região central do Mato Grosso, então nós dividimos, foi na bacia do rio Cuiabá, nós dividimos a bacia em 3 regiões, então a região do Cerrado, a do meio, é onde que tem a capital do estado, né, Cuiabá, e várias outras cidades em torno, e a parte mais baixa que é a parte do Pantanal. Então aqui tem mais ou menos a distribuição da cobertura do solo. Bom, a concentração de DOC mais do que dobrou para a estação chuvosa na região do Cerrado e na região do Pantanal, mas foram bastante semelhantes entre as estações chuvosa e seca na região central. E durante as estações chuvosas, no entanto, a fração do componente 3, né, que é esse componente mais proteico, né, aumentou na região intermediária, pois a capacidade do rio de processar essas entradas, né, desse componente 3 é mais alta, ela pode ter sido limitada. Né? Então, a influência da cidade pode ter contribuído para a presença desse componente 3. O outro estudo ainda não foi publicado, mas esse é um estudo que é feito em uma lagoa, já na divisa agora do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul, já no encontro do rio com o Rio Paraguai. Nós dividimos essa lagoa em 50 pontos de coleta. Né? A concentração de carbono orgânico dissolvida é praticamente o dobro, né? Bem maior do que no período da seca, e ele se concentra, essa concentração é muito maior, tanto no período da cheia quanto na seca, mais próximo a esses corichos, né? Que são as entradas de água desses rios, desses pequenos riachos que chegam na Bahia. Durante o período de seca, a gente encontra 3 componentes, tendo esse componente mais proteico, bem mais forte, só durante o período de seca, então a água reduz, fica parada e tem a proliferação de micro-organismos, enquanto no período chuvoso a gente não encontra esse componente 3, a gente só encontra o componente 1 e 2, que é mais ácidos úmicos ali e fúlvicos. Né? Bom, é isso. Espero ter contribuído de alguma forma com o conhecimento de vocês. Até mais.